108 casos reais de membros da Igreja Católica, como padres e bispos, envolvidos no abuso sexual de 148 crianças ou pessoas com deficiência intelectual em todas as regiões do país. Quando a fé se torna um véu para o abuso, onde que se encontra o santuário? A lei do não é não trouxe uma luz necessária sobre a questão do assédio em ambientes públicos. O problema é que essa luz parece que não consegue atravessar os muros dos templos e das igrejas, porque o texto, sancionado pelo presidente Lula, exclui esses espaços da lei. Uma ressalva completamente absurda, já que são muitos os escândalos de abuso em ambientes religiosos. O livro Pedofilia na Igreja, por exemplo, é o resultado de um extenso trabalho de reportagem e reuniu 108 casos reais de membros da Igreja Católica, como padres e bispos, envolvidos no abuso sexual de 148 crianças ou pessoas com deficiência intelectual em todas as regiões do país. E a gente está falando só da Igreja Católica. Existem muitos casos famosos de líderes religiosos espíritas, evangélicos, enfim, uma infinidade de abusadores de uma vasta gama de crenças. Antes de continuar, eu quero fazer um parênteses partindo de uma perspectiva um pouco mais pessoal. Eu entendo a importância da fé a nível individual. A minha mãe foi uma mulher muito espiritualizada, muito aberta às crenças dos outros, e ela também ficou bastante doente, faleceu bem nova, mas acreditar, ter fé e tranquilidade acerca do depois tornou esse processo nitidamente mais fácil para ela. E estar bem espiritualmente contribuiu muito com o estar bem geral, o que com certeza se traduziu em mais vida e mais qualidade de vida para minha mãe, que acreditava e gostava de praticar a religiosidade dela. E eu também entendo que muitas dessas instituições trabalham com responsabilidade social e são fundamentais para várias comunidades, especialmente onde as políticas públicas não são suficientes ou até não chegam. Então a minha crítica não é sobre fé. A minha crítica é sobre a forma como algumas instituições e homens poderosos dessas instituições ganham confiança, se tornam figuras de autoridade quase santificadas e se aproveitam dessa fé. Exploram a vulnerabilidade das pessoas para cometer abusos de diversas naturezas. Um dos caras que fez um dossiê parecido nos Estados Unidos disse que as histórias mais tristes foram as de pais de crianças abusadas que não acreditavam nos próprios filhos. Pais tão dedicados e leais à igreja que eram incapazes de acreditar que um padre poderia abusar de uma criança. E essa influência quase absoluta na cabeça das pessoas é usada também para controle de comportamento de massas, manipular eleições por ganho pessoal, perpetuar dinâmicas que contribuem para oprimir determinados grupos e para manter o poder econômico e cultural na mão dos mesmos, o que já aconteceu diversas vezes na história, né? Como quando a igreja dizia que os reis eram escolhidos por Deus, ou durante os regimes fascistas na Europa, ou quando uma bancada evangélica milionária no Congresso brasileiro usa dessas pautas para aumentar o seu capital político e desviar verba. Mas também é usado em círculos sociais menores, quando esses líderes usam desse poder e desse vínculo de confiança para coagir, para manipular vítimas de abusos sexuais com promessas de salvação, ameaças espirituais, materiais, enfim. Tudo bem que a lei foi pensada originalmente para bares e casas noturnas, porque nesses lugares o assédio é absurdamente naturalizado. É como se, para muitos homens, os corpos femininos fossem públicos nesses espaços. Ainda só uma bebida na equação, as meninas sabem do que eu tô falando, é muito nojento. Então, é importante também reconhecer o esforço das parlamentares mulheres, como Maria do Rosário e a Luísa Erundina, que apresentaram essa proposta e lutaram por ela num ambiente tão hostil. Só para a gente entender, a lei do não é não diz que os estabelecimentos são obrigados a adotar medidas específicas de segurança para as mulheres. Isso inclui o treinamento de funcionários para reconhecer e intervir em situações de assédio ou violência, cartazes informativos e a disponibilização de canais de denúncia. Além disso, a casa tem que ter protocolos de segurança para agir imediatamente em caso de violência ou assédio. A proposta é super didática e tem um bom potencial para inibir a ação desses abusadores. Agora, alguém me explica por que a bancada evangélica não quer que essa proteção seja garantida também dentro das igrejas? Qual o problema de ter cartazes explicativos e canais de denúncia nesses lugares? Porque as respostas dos deputados que articularam a mudança no texto foram completamente esdrúxulas. Sério. Um disse que a igreja não lida com segurança, ela não é obrigada a exercer papel de polícia. E o que tem a ver? Bar também não é delegacia. Tem sentido nenhum nessa fala. E ele ainda completou dizendo que os casos são menos numerosos na igreja. Menos numeroso não quer dizer inexistente. Ou quem está na igreja não precisa de proteção. Essa visão de ideologizar a convivência social, a igreja vai lutar contra isso o tempo todo. O aspecto de dar mais segurança às mulheres é bom. Agora, o que se lamenta neste governo Lula é que ele está simplesmente querendo ideologizar tudo.
Gente, ideologia é um conjunto de ideias, crenças e valores, sejam os seus, sejam os dos outros. Acreditar que a mulher deve ser submissa ao homem no casamento, que o papel da mulher deve ser exclusivamente de mãe e esposa, que a mulher não deve exercer nenhuma função social, muito menos política, que o homem não pode ficar com o homem, nem mulher com mulher, isso tudo é ideologia. De gênero, porque é um conjunto de ideias e valores sobre performance de gênero. Uma ideologia bastante controladora, por sinal. Mas eles defendem que ideologia é só o pensamento do outro. E por que eles fazem isso? Aqui que está o pulo. Porque é uma forma de simplificar, de reduzir, de pegar toda uma discussão ampla e profunda e complexa e deixar ela pequenininha, uma palavrinha só, demonizada em cada oportunidade, para que aquele que está consumindo esse discurso ouça ideologia e já responda com antipatia, com resistência, porque não é preciso nem discutir de verdade o assunto em si. Por que as igrejas devem ficar fora do não é não? Ah, porque isso é coisa de ideologia. Põe um fim na discussão e não responde nada, entendeu? Já para esse outro deputado, a lei poderia dar um jeito de enquadrar um pastor que recite um versículo bíblico compreendido como constrangimento à mulher, como esse de Efésios: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Foi ele que fez a relação entre o abuso e submissão, hein? Não fui eu. Mas eu faria mesmo assim, porque uma mulher submissa se torna dependente, e dependência reduz muito as escolhas na vida, e aumenta demais as chances de abuso dentro dos relacionamentos. Sem profissão, sem dinheiro, sem perspectiva de futuro, como é que uma mãe pode abandonar um marido que traiu, que bebe, que é violento, que é abusivo? A relação entre submissão e abuso é tão óbvia que o próprio deputado religioso sabe disso. Então, da mesma forma que um líder religioso tem poder e influência sobre seus seguidores, um marido tem poder sobre uma mulher submissa. Então, por que alertar as mulheres dos templos com cartazes explicativos se eles mesmos insistem nos cultos que a mulher deve se submeter e cumprir as vontades dos maridos? Nitidamente, consentimento nunca foi uma questão para a igreja, né? No livro When God Was a Woman, a Marilyn Stone explora como as sociedades antigas, que cultuavam divindades femininas, foram gradualmente suplantadas por sistemas religiosos patriarcais supercontroladores, e como essa substituição agravou ainda mais as desigualdades de gênero e tornou a religião uma ferramenta muito eficiente de controle do corpo feminino. Maria é virgem de tão pura, e a única função dela é ser mãe dedicada e altruísta. Eva, pecadora, é um exemplo de como as mulheres não podem ter direito à expressão ou ao desejo, ao mesmo tempo que é um mito que culpa as mulheres pelas decisões dos homens, né? Ele pecou porque ela levou a isso, ela é a tentação, e, portanto, uma mulher não tem condições de tomar decisões. E em Efésios tem essa questão da submissão ao marido. Tudo isso sustentado por 12 apóstolos, pela imagem de um Deus masculino cuja vontade é inquestionável, e pela convenção de que só os homens podem se posicionar como representantes dessa divindade. E assim, para as mulheres foi reservada a maternidade e a submissão, o trabalho doméstico sem remuneração, total obediência aos homens da família e a função de parir a prole, ou o proletariado, os filhos que vão trabalhar. Eu tenho um vídeo no YouTube que explora bem profundamente a relação entre a economia e o controle do corpo e do útero feminino. Vou deixar um link na bio. Agora, esse último deputado que eu mencionei, essa é a melhor parte, gente. Esse último deputado, que associou abuso e submissão, é o atual líder do bloco evangélico na Câmara e está respondendo criminalmente por rachadinha. Eu tenho certeza que quem votou nele achou que estava votando num santo religioso, mas ele está lá, desviando verba de gabinete. E ao invés de perder o cargo, ele fez um acordo para devolver 240 mil para os cofres públicos e continua lá decidindo as nossas vidas. Isso me lembra muito a fala da Nina Maluf, que é uma tanatopraxista que combate a máfia da necropornografia, que disse numa entrevista que as mulheres não são selecionadas, ou quando são, elas acabam sendo demitidas de funerárias e afins, porque elas não colaboram, elas denunciam outros funcionários que abusam ou vendem imagens sexuais de cadáveres. Percebe como a submissão feminina também serve para tirar as mulheres dos espaços políticos e de poder? Não é só para reservar todo esse poder político para eles, mas é porque esses espaços são absurdamente corruptos e eles dependem de corruptos para funcionar. E um estudo publicado no Journal of Economic Behavior and Organization por Chandan Jha e Supta Sarangi analisou mais de 125 países, incluindo o Brasil, e concluiu que a corrupção é muito menor onde existe participação feminina no governo. A pesquisa sugere que o trabalho que elas desempenham pelas causas sociais, favorecendo políticas que melhoram bens públicos, saúde, educação, bem-estar infantil,
impactam significativamente os índices de corrupção. E é por isso que eu insisto tanto em dizer que a gente precisa de representatividade nesses espaços, de mulheres, pessoas negras, representantes dos povos originários, pessoas com deficiência, LGBTQIA+. Quem assinou a proposta original da Lei do Não é Não foi um corpo magnífico de parlamentares mulheres, que precisaram concordar com as mudanças no texto para que a lei fosse aprovada pelos parlamentares brancos e cheios de processo de corrupção que se aproveitam da fé do povo para ficar rico e defender abusador. A exclusão das igrejas dessa lei não é só uma falha legislativa, é um reflexo do persistente controle do corpo feminino, que é uma tática usada há séculos para manter as mulheres submissas e excluídas dos espaços de poder. E hoje isso está sendo refletido nessa relutância em proteger as mulheres dentro dos templos religiosos, mantendo-las vulneráveis com a falsa premissa de fé e submissão. Então, enquanto a gente celebra o avanço que a lei representa em outros ambientes, a gente não pode ignorar a falha em reconhecer e proteger as mulheres, as crianças e as pessoas com deficiência em todos os espaços, inclusive aqueles considerados sagrados. Gostou do conteúdo? Então compartilhe o vídeo para ajudar a espalhar essas ideias e até o próximo.